Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Salmo 89, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E refugiar-se em Deus não é fugir do mundo. Refugiar-se em Deus é para que possamos verdadeiramente nos abastecer de santidade, nos fortalecer para os desafios da vida. E assim sendo, voltando o nosso olhar para a vida do mundo, que possamos, a partir de nossas atividades do cotidiano, santificarmos nossa vida, glorificando a Deus. E nesse sentido, de um modo muito especial, no dia de hoje, serão canonizados dois jovens italianos, por assim dizer. Giorgio Frassati e Carlo Acutis. O que eles têm em comum? Viveram de forma tão intensa a fé que fizeram aquilo que era ordinário de forma extraordinária. E do mesmo modo trouxeram o extraordinário da mística da fé para o campo do ordinário, ou seja, os afazeres do dia a dia. E assim nós somos chamados a vivenciarmos a santidade no cotidiano. Não com superpoderes, mas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria, capítulo 9, dos versículos 13 ao 18, o texto sapiencial coloca diante de nós uma questão fundamental. Quem poderá conhecer os desígnios de Deus? Quem poderá imaginar o que o Senhor quer? A sabedoria humana, frágil e limitada, não consegue compreender plenamente os planos divinos. É somente pelo dom do Espírito Santo, pela sabedoria que vem do alto, que o ser humano pode discernir o caminho da vida e tomar decisões justas. Aqui vemos o contraste entre a visão curta e instável do ser humano e a amplitude eterna da sabedoria divina. E a vida cristã, portanto, não se fundamenta em cálculos humanos, mas em confiar no dom de Deus que guia as escolhas. E muitas vezes nós queremos dar as respostas para a vida de acordo com aquilo que nós achamos que é o suficiente do entendimento do momento. Mas jamais devemos perder o hábito de buscar o discernimento em Deus, pois conforme está o Salmo, Ele é o nosso refúgio. E nosso refúgio nós vamos buscar esclarecimento, fortalecimento e verdadeiro entendimento daquilo que precisamos para nossas vidas. E na segunda leitura de hoje da carta de São Paulo a Filemão, no capítulo 9, versículo 10 e versículos 12 ao 17, Paulo faz um pedido delicado: receber de volta Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão amado em Cristo. O que vemos aqui é um exemplo prático da sabedoria de Deus. Transformar uma relação marcada pela desigualdade em fraternidade verdadeira. E o apóstolo age não por imposição, mas pelo amor. Ele não força Filemão, mas o convida a olhar para Onésimo com os olhos da fé, reconhecendo nele um irmão em Cristo. E esse gesto mostra como a sabedoria divina conduz a humanidade a superar as lógicas humanas de poder, posse e domínio, abrindo-se para o dom da comunhão. E a fé, quando autêntica, reorganiza os vínculos sociais à luz do Evangelho. E nesse sentido, no Evangelho de hoje,
em Lucas capítulo 14, dos versículos 25 ao 33. Jesus, diante das multidões, fala sobre o discipulado. O seguimento não pode ser superficial nem motivado apenas por entusiasmo. Ele exige discernimento, renúncia e escolha consciente. Por isso, Jesus usa duas imagens fortes: a construção da torre e o rei que vai para a guerra. Ambas apontam para a necessidade de refletir antes de assumir uma missão. O chamado de Cristo é radical: colocar a Deus acima de tudo, até mesmo acima dos laços familiares e dos próprios bens. A frase dura: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, mãe, mulher e filhos, não significa desprezo pela família, mas mostra que o amor a Deus deve ser o princípio orientador que dá sentido e ordem a todos os outros amores. Primeiro, o amor a Deus. Amando a Deus verdadeiramente e, consequentemente, se transborda nas demais relações. E a dureza de Jesus não está ele ser severo, mas a dureza nos leva ao que nós vamos renunciar. No versículo 26, o que Jesus disse: se alguém vem a mim, não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, e até da sua própria vida. É um desapego. E se desapegar é exatamente para que possamos deixar de lado aquilo que não faz sentido e colocar Deus como centro de nossas vidas novamente. E vejamos que no versículo 27 fica ainda mais severo que Jesus coloca: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Mas como ir atrás de Jesus? Nós fazemos dessa forma olhando para o Evangelho. E devemos entender que o Evangelho não oferece ao pecador aquilo que o pecador deseja. E o que o pecador deseja? Podemos nos perguntar: bons sentimentos? Bênçãos, curas, felicidade, riqueza, dinheiro, sucesso? Um bando de anjos trabalhando para nós? O que nós esperamos ali do Evangelho? Algo naturalmente que vai nos agradar? Todas as pessoas não regeneradas querem isso naturalmente, mas isso não é fruto da obra do Espírito em um coração não regenerado. O Evangelho não promete ao pecador o que ele já deseja, ele promete o que o pecador não deseja. Isso é justiça, santidade, perdão, o céu e, acima de tudo, Cristo. E se o nosso coração não estiver centralizado na palavra, não tiver de fato refugiado em Deus, como é que fica a nossa caminhada? Como é que ficam os nossos desejos? Ou abrimos mão, renunciamos e colocamos Deus como centro de nossas vidas, ou corremos o sério risco de um seguimento cego de um mestre que não existe. Jesus, manso e humilde de coração, fazem o nosso coração semelhante ao vosso.